Trabalho, gente. Olá, muito boa tarde. Sejam bem-vindos ao Vivo Esporte desta quarta-feira, 20 de maio. Primeiro dia do mega feriado na Grande São Paulo, né? Nós vamos juntos com vocês até às 3 horas da tarde com notícias do esporte e do mundo também. Eu já convido você a acessar as redes sociais aí do Band Esportes, a seguir o pessoal no Instagram, tem também Facebook, YouTube, tem o Twitter e tem o site, que é o bandesportes.com.br, e o nosso WhatsApp que está aí para você também, 11 999791319. Você pode mandar sua mensagem para a gente, porque teremos hoje mais 2 bate-papos no programa. Nossos convidados serão o piloto Lucas de Grazi, ele que está à frente de alguns projetos contra a Covid-19, e também com o Dr. Flávio Izuca, que é urologista e vai explicar aí as diferenças do vírus no corpo dos homens e das mulheres. Até a gente comentou com uma geneticista, a Suzy, acho que umas 2 semanas atrás, o índice de mortalidade, de letalidade da Covid tem incidido mais nos homens do que nas mulheres. E o nosso amigo Dr. Flávio, ele vai falar, ele que é urologista, ele vai explicar pra gente aí o que está acontecendo. E olha, o mega feriado de São Paulo começou hoje e vai inicialmente até domingo. Na Baixada Santista, barreiras sanitárias serão criadas para impedir a entrada de turistas. Depois de algumas medidas sem sucesso, a Prefeitura de São Paulo e o governo do estado esperam aumentar a adesão ao isolamento social com a antecipação dos feriados. Se todo mundo cooperar, eu acredito que vai dar certo sim. Se todo mundo cooperar. Mas do jeito que eu estou vendo aí, muitas pessoas não estão cooperando não. Vai depender de consciência, que está faltando muita consciência pro pessoal. Eles não estão fazendo a mobilização do jeito correto. Muitas pessoas acham que isso é besteira. Eu acredito que com a antecipação desses feriados possa melhorar o isolamento, e eu acho que é a melhor saída para o combate ao coronavírus. Só que mesmo antes do mega feriado começar, já tinha muito paulistano descendo para o litoral. Eu acredito que o pessoal vai acabar furando o isolamento e vai acabar indo viajar ou curtir em algum lugar. As pessoas estão fazendo festa, churrasco, reuniãozinha, e isso só ia piorar mais ainda, tanto aqui em Guarulhos, como em São Paulo, como em qualquer outro lugar. O pessoal não vai ficar em casa, vai sair mais para a rua, eu acredito. Para evitar uma invasão ao litoral, serão adotadas medidas restritivas nas rodovias e barreiras sanitárias vão ser instaladas na entrada das cidades da Baixada Santista. A medida também vai ser adotada pela Prefeitura de Campos do Jordão, um dos principais destinos turísticos no inverno. O desejo do governo do estado é de apoiar os prefeitos da Baixada, os prefeitos do litoral de forma geral, das instâncias turísticas, nos seus esforços para conter a entrada das pessoas, porque os viajantes que chegam nesses destinos turísticos estão trazendo doença. O feriado prolongado na capital começa a partir de hoje e a Assembleia Legislativa ainda analisa trazer a comemoração do 9 de julho para a segunda que vem. Mesmo com a recomendação do governo estadual, várias prefeituras da Grande São Paulo decidiram não antecipar os feriados municipais. É o caso de Guarulhos, segunda maior cidade do estado e uma das mais atingidas pelo novo coronavírus. A concentração de um grande feriado vai fazer com que as pessoas acabem indo mais para as ruas, porque elas não vão ter o que fazer dentro de casa, vão acabar indo para a rua. Isso vai ser prejudicial, na nossa visão, ao isolamento. Além de Guarulhos, pelo menos outras 6 cidades decidiram não trazer nenhum feriado para essa semana. São elas Cajamar, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Osasco, que já é a segunda em número de mortes por Covid-19, com 213 vítimas. Bem, vamos lá. Guarulhos, com mais de 1 milhão de habitantes, não aderiu ao feriado. Osasco também, uma cidade muito grande na região metropolitana de São Paulo, também não aderiu, e algumas outras, como vocês viram aí. O pessoal está um pouco confuso ainda com esse mega feriado, e também na quinta-feira vai ser votado na Alesp se na segunda-feira que vem também vai ser decretado feriado estadual, né? O pessoal está verificando se isso vai acontecer ou não. Hoje
Feriado, porém, alguns bancos estão abertos. Se você tem conta para pagar e não pagar sua conta hoje, caso ela vença hoje, amanhã você pagará com multa. Normalmente, num feriado, quando os bancos estão fechados, não é considerado um dia útil, você não precisa pagar o boleto caso vença no dia do feriado e isso passa para o próximo dia útil. O feriado ele foi instituído assim meio que em cima da hora para tentar conter o coronavírus. Na cidade do Guarujá, tem ali na cidade do Guarujá, foi colocado ali uma barreira para que as pessoas que entrem no Guarujá, elas são moradores da cidade ou pessoas que comprovem que vão fazer alguma coisa lá na cidade também. No litoral norte, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, ele foi contra a instituição desse feriado. E ontem teve muitas manifestações ali na Rio Santos, né? Moradores ali da praia de Juqueí fizeram barricadas com pneus, com paus, com fogo também, e quase que teve princípio de tumulto. É um pouco complicado, mas tudo isso vem sendo feito para quê? Para que fiquemos em casa e para que tenhamos discernimento que vivemos um momento muito sensível e muito crítico no Brasil hoje. Eu comentei no programa ontem, 91% dos leitos de UTI estão ocupados em São Paulo. Prevê-se um colapso na saúde aqui na cidade de São Paulo nas próximas 3 semanas. Vai ser uma das perguntas que eu vou fazer para o Dr. Flávio também. A gente não sabe como está muito bem isso aí, não temos muito conhecimento da capacidade ou da lotação dos hospitais aqui em São Paulo. O que eu soube também é que o estado de São Paulo vem junto aí a alguns hospitais particulares pedindo e até comprando ou então alugando alguns leitos de UTI para caso a saúde pública seja totalmente utilizada, tenhamos aí possibilidade de encaminhar aí pacientes em estados graves para hospitais particulares. Então a situação é delicada, não é momento de sair às ruas, é momento de se conter em casa. Feriado não é para viajar, o feriado justamente ele foi instituído para que evite-se um lockdown, né? E a gente vai seguindo aí com o nosso Vivo Esporte e vamos trazendo sempre todas as informações para vocês que nos acompanham diariamente aqui na tela do Band Esportes. E olha, enquanto o Brasil segue na briga sobre o uso da cloroquina, a União Europeia deve dar sinal verde nos próximos dias para a venda do remédio Remdesivir contra a Covid-19. Nos Estados Unidos, um cientista brasileiro é um dos que estão à frente de estudos com esse medicamento, usado no tratamento de casos graves da Covid. O Remdesivir é um antiviral que foi criado a princípio para combater o vírus Ebola 8 anos atrás. Mas os testes realizados nos Estados Unidos com 1.000 pacientes portadores da Covid-19 mostraram que o medicamento inibe a velocidade de multiplicação do coronavírus. Tanto que o FDA, órgão responsável pela saúde pública americana, liberou desde 1º de maio o uso para pacientes hospitalizados em situação de emergência. Agora, a União Europeia está prestes a emitir uma autorização que permitirá que o medicamento seja vendido por 1 ano em quase 30 países. Isso acontece antes mesmo que todos os dados sobre a eficácia da droga estejam disponíveis. O gaúcho André Calil, professor da Universidade de Nebraska, é um dos pesquisadores que estão à frente dos estudos com o Remdesivir. Nesse momento, nós já temos em torno de 70 centros hospitalares diferentes já engajados no primeiro processo do estudo. Agora, 1.000 pacientes em estado grave, com o vírus já disseminado no pulmão e respirando por aparelhos, receberam o Remdesivir junto com um anti-inflamatório contra a artrite reumatoide. O que os pesquisadores querem saber é se essa mistura vai conseguir inibir um número ainda maior dos sintomas da doença. A gente acredita que a adição de um anti-inflamatório com um antiviral, a gente possa reduzir os sintomas dos pacientes mais rapidamente e a gente possa fazer com que eles possam sair do hospital também mais rapidamente. O Dr. Calil diz que esse é um começo porque reduz a mortalidade em 3 a 4% dos casos. Outros testes com medicamentos aliados ao Remdesivir serão feitos, mas sempre para o tratamento e não a cura da doença. Se os resultados ficarem consistentes, confirmarem o que a gente achou nos resultados preliminares, de que o Remdesivir beneficia do ponto de vista de tempo de doença e de sobrevida, então a nossa esperança é que essa medicação possa se tornar uma medicação padrão no uso contra o Covid-19.
Pois é, e ainda segue com testes aí de mais de 100 vacinas pelo mundo afora, e o pessoal está tentando de alguma forma combater esse vírus aí que vem tirando a nossa paz. Mais testes, hein? Testes para um remédio contra a Covid-19 entraram na segunda fase no Brasil. E é uma das apostas do Ministério da Ciência e Tecnologia na luta contra o coronavírus. Este aparelhinho aparentemente despretensioso, feito pela Universidade Federal da Paraíba, é uma das apostas do governo para o tratamento de casos graves do coronavírus. Um ventilador pulmonar 100% nacional para respiradores de UTIs, a um valor muito mais barato do que é pago atualmente. Cada aparelho custa R$ 400, contra os cerca de R$ 15 mil de produtos importados e que estão em falta. O Ministério de Ciência e Tecnologia liberou mais de 100 milhões de reais para pesquisas e inovações durante a crise do coronavírus. O dinheiro também ajudou a financiar outras soluções criativas, como testes rápidos. Também o MCTIC, em parceria com o Instituto de Pesquisa Tecnológica, que também é uma unidade Embrapi, né, certificada pela Embrapi. Se a gente tiver testes em massa, diagnósticos em massa, a gente ajuda e muito o Ministério da Saúde a trabalhar a política a ser utilizada. Na Universidade do Amazonas, impressoras 3D fazem protetores faciais reutilizáveis para quem está na linha de frente do combate à doença no estado. O Brasil está em busca também de um remédio para o coronavírus. Os testes de um antiparasitário usado no combate à infecção entraram agora na segunda fase. Pacientes sem sintoma ou nos estágios iniciais da doença passarão a receber o medicamento. 500 pacientes graves já estão sendo medicados com o remédio desde o mês passado, quando testes em laboratório apresentaram eficácia de 94% segundo o governo. Eu estou numa expectativa muito grande desses testes, né? Como eu falei, você vê que são testes com um medicamento que não tem efeitos colaterais, é um medicamento simples. O vermífugo é usado há mais de uma década no Brasil. A venda do remédio agora passou a ser controlada para evitar a automedicação. Pois é, ministro, nós também estamos ansiosos aí para acordarmos, despertarmos pela manhã e recebermos a notícia: acabou, encontramos o medicamento que cura essa enfermidade, ou então que encontraram uma vacina. Esse eu acho que é o sonho de grande parte aí da população mundial, né? Para que a gente volte com as nossas vidas aí ao normal, como era antes, né? A gente muitas vezes reclamava: eu não aguento mais essa rotina, estou cansado disso, cansado daquilo. E que falta que faz aquele cansaço que nós tínhamos muitas vezes da monotonia do dia a dia. Olha, o ensino à distância tem permitido que profissionais da saúde se mantenham atualizados sobre as novidades no combate à Covid-19. Um dos cursos, que é gratuito, é dado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também pelo Hospital das Clínicas. A aula de hoje fala sobre perspectivas para a vacina contra o coronavírus. Do outro lado, não são estudantes, mas profissionais de saúde que estão na linha de frente de combate à Covid-19. O curso online da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital das Clínicas tem como objetivo atualizar os mais de 30 mil inscritos sobre qualquer nova descoberta. Nesse contexto, é muito difícil elaborar um curso. Aulas podem ficar desatualizadas rapidamente. A necessidade de que o curso seja constantemente atualizado. Esta será também nossa preocupação. O isolamento social precisa ser respeitado em um momento que os profissionais de saúde precisam trocar informações o tempo todo. Mas aqui é possível compartilhar muito conhecimento. Mesmo sem poder estar na correria dos corredores hospitalares, o professor de medicina Décio Mion aposta nos jovens profissionais para que cada vez mais a atuação no combate à Covid-19 seja bem eficaz. Eu já estou numa idade que eu não posso estar na linha de frente, né? Eu sou do grupo de risco, mas eu trabalhei muitos anos no pronto-socorro, né? Então isso está na gente, está no DNA. Nós fizemos questão de selecionar nesse curso pessoas extremamente experientes em tudo que possa ser transmitido para a população de profissionais da saúde. Muito bem. Vamos agora para o nosso primeiro convidado do dia, Dr. Flávio Iruca, ele que é urologista e atualmente atua nos hospitais Albert Einstein e também no Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Dr. Flávio, seja bem-vindo ao Vivo Esporte. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo Obrigado bem. pelo convite.
Prazer em falar contigo, doutor Flávio. Eu já, há 2 semanas atrás, nós conversamos com uma geneticista aqui no programa e ela nos despontou algo que foi interessante, né? Nos alertou sobre a incidência de pessoas que estão morrendo em função do coronavírus, são mais homens do que mulheres. A que se deve isso, doutor Flávio? Nós temos 2 questões básicas. Uma questão é a questão genética. As mulheres, por conta de ter o cromossoma XX e o homem apenas um X, que é o X e o Y, as mulheres têm um sistema imunológico mais forte. Então, elas têm uma resposta imunitária mais eficiente na recuperação do Covid-19. Além da questão genética, a gente tem visto razões comportamentais para essa diferença. Por exemplo, homens fumam mais, homens se expõem mais a aglomerações e, principalmente, as mulheres têm um costume de procurar o médico e os serviços de hospitais mais precocemente. Então, elas não deixam o quadro clínico se agravar, o que, obviamente, acaba tornando a evolução pior no caso dos homens, que acabam demorando para procurar ajuda médica. Tá certo, isso me remete a um ditado da minha avó que sempre dizia que a prevenção sempre é o melhor dos remédios, né? Então, quando a pessoa ela sente alguma coisa que está de errado no seu corpo, o correto mesmo não é esperar isso passar sozinho, é procurar um profissional da área da saúde mesmo para ver o que está acontecendo, né, doutor Flávio? Exatamente. No meio dessa pandemia, nós estamos vendo que muitas pessoas estão deixando de cuidar da saúde. Então, nós estamos deixando de diagnosticar casos de câncer. Nós estamos vendo pacientes com infecções urinárias que acabam tendo um atendimento muito tardio e tendo uma evolução muito mais grave do que a gente costumava ver, tá? Então, na minha clínica, o que a gente costuma ver é que as mulheres têm uma consciência maior do cuidado com o seu próprio corpo. E não é raro a gente estar vendo esposas, filhas, trazendo os maridos ou os pais para a clínica para fazer o cuidado da própria saúde. Certo, doutor, vamos até tocar, seguindo esse assunto que o senhor comentou agora, acho que salvo o pessoal que faz hemodiálise constantemente, nós temos outras classes aí de pessoas que têm enfermidade crônica que, como o senhor disse, realmente deixaram de visitar os hospitais, pessoas com câncer e outros tipos de enfermidade. Eu gostaria até, viu, doutor Flávio, que o senhor ressaltasse sobre a importância dessas pessoas que fazem uso aí frequente de medicamentos, que frequentam hospitais, que fazem tratamentos também, para que não abandonassem isso em função desse medo do coronavírus, viu, doutor Flávio? Exatamente. O que eu queria te dar a mensagem é que hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Por exemplo, muitas pessoas não estão aproveitando a possibilidade de fazer hoje um atendimento por telemedicina, que é a forma mais segura de você obter acesso a um atendimento médico. Tá? Eu e vários médicos que conheço já estamos atendendo com telemedicina. Obviamente, não é um recurso que permite o exame físico, mas a gente consegue conversar, tirar uma boa anamnese, a gente consegue ver o paciente através do vídeo, fotos, a gente consegue receber os exames e fazer uma consulta que, se não é perfeita, é algo mais próximo do que seria ideal. E a pessoa não se expõe da segurança da sua casa. E ressaltando que o atendimento em consultório e clínicas é seguramente muito mais seguro do que ir para um hospital. Sim, eu quero até deixar o nosso WhatsApp aberto para você que está em casa e nos acompanhando no seu trabalho também, acompanhando pela internet. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida e queira perguntar algo para o Dr. Flávio, nosso WhatsApp está aí, 999791319. Pode mandar sua mensagem, estamos ao vivo aqui todos os dias, das 2 às 3 da tarde. Dr. Flávio, como o senhor colocou agora há pouco aí sobre o caso de letalidade da Covid-19 em função dos homens, pode ser genético ou também em função das mulheres se cuidarem mais que os homens. E no caso da contaminação ou da infecção do coronavírus, existe isso também? Mais homens são infectados que mulheres ou aí não tem isso aí? A gente está vendo essas duas coisas. O homem se infectando mais e também evoluindo para formas graves e vindo a morrer mais. Tá? A gente observa também que as mulheres elas têm uma aderência melhor a lavar as mãos, usar as máscaras. Então, essa questão da mulher que se preocupa mais com a questão da saúde do que os homens, de uma forma geral, faz com que as mulheres tenham tido resultados
melhores, tanto em incidência como mortalidade. Tá certo. Chegou uma pergunta para a gente aqui, doutor Flávio. O senhor é urologista, não é infectologista, mas acho que pode ajudar, porque é uma pergunta de milhões de pessoas que têm essa mesma dúvida desse teleassinante nosso aqui. Está aqui, boa tarde, doutor. Uma vez que alguém pegou o vírus e se curou, podemos ter certeza que não irá pegar mais? É o Alan, aqui de São Paulo. Essa é uma questão muito importante que todos queremos saber, viu, doutor Flávio? Essa é a grande pergunta que todos nós temos ainda uma ideia, mas não é ainda uma certeza. De uma forma geral, o que nós médicos queremos passar para os nossos pacientes é que, se o COVID tiver uma evolução igual a 99% das doenças que nós conhecemos, uma vez que a pessoa está recuperada, ela realmente fica imune. O perfil sorológico dela vai mostrar o anticorpo IgG positivo e o IgM negativo, significando que ela tem uma resposta imunitária presente, mas já está curada. A questão, que está ainda em estudo, é se a imunidade vai ser duradoura ou não, porque nós temos o exemplo da influenza, a imunidade é de apenas 1 ano, a pessoa precisa tomar vacina todos os anos. É possivelmente o que deve acontecer com o coronavírus. Em função da mutação desse vírus ser muito rápida, né? Exatamente. Então, exatamente igual a influenza. A influenza todo ano tem mutação e a vacina que você tomou não funciona para o ano seguinte. Que coisa, hein, doutor? Então, acho que, segundo essa sua fala, acho que a gente vai ter que aprender a conviver um pouco com esse vírus aí também, né? E mudar muitos hábitos e costumes nossos, que é o que a gente tem falando muito aqui no Vivo Esporte. Agora, doutor Flávio, muitas perguntas têm chegado para a gente e muitos questionamentos nos chegam em função do coronavírus, porque fala-se sobre a cloroquina, sobre o Remdesivir ou Remdesivir, a azitromicina, e, na verdade, nós que somos ouvintes de tudo isso que tem sido colocado em função desses medicamentos, esperamos que um dia acordemos pela manhã e falem, poxa, encontramos o medicamento. Agora, sobre o que nós temos no mercado hoje, sobre a cloroquina, o que o senhor pode dizer de concreto para a gente, doutor Flávio? O que eu posso falar sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina é que é um medicamento que tem alguma eficácia, porém os estudos que estão saindo mostram que é um remédio de uma toxicidade que requer o acompanhamento médico. Que tem alguma eficácia, isso os estudos estão mostrando, mas também não é uma medicação milagrosa. Então, é necessário que todos os pacientes que eventualmente venham a tomar hidroxicloroquina tenham acompanhamento, porque é fundamental que esse paciente tenha um monitoramento, pelo menos com eletrocardiograma, porque o grande risco é a ocorrência de arritmia provocada pelo remédio. Até está sendo pedido ou exigido por parte do paciente que ele assine um termo de risco por usar a cloroquina, tá certo isso? Exatamente. Ele tem que fazer o eletrocardiograma, assinar um termo de consentimento, porque existe riscos no tratamento com a hidroxicloroquina ou com a cloroquina. A cloroquina é mais perigosa que a hidroxicloroquina, tá? Certo. Tem mais perguntas chegando para a gente aqui. Boa tarde, sou Camilo Castro, de Milagres, no Ceará. Interessante a pergunta dele, viu, doutor Flávio? Podemos preventivamente tomar um kit ao primeiro sinal da Covid? Quais seriam os medicamentos recomendados? Essa é uma pergunta que vai mudar de acordo com cada profissional que for responder a pergunta. Eu diria que existem remédios que têm alguma indicação de eficácia e tem risco muito baixo, tá? Então, nós temos a anita, a revectina, que são antiparasitários, que são de baixo custo e não têm efeitos colaterais. Seriam remédios que, numa situação onde o paciente é do grupo de risco e sabe que está doente, eu acho que seria uma boa abordagem, mas também recomendaria a orientação de um profissional médico. Outros remédios, como azitromicina, zinco, suplementação de vitamina D, vitamina C, também tem baixo risco
Mas, novamente, eu recomendo que se evite a automedicação. Certo. A gente tem até comentado aqui no programa também, doutor Flávio, para que a pessoa se exponha ao sol pelo menos aí 15, 20 minutos no dia para receber a vitamina D, a vitamina solar, para ajudar também aí a combater ou então amenizar também aí um pouco desse sofrimento que estamos passando e também em função da Covid-19. Agora, doutor Flávio, uma pergunta que tem mexido muito com nós todos aqui no estado de São Paulo, principalmente. O senhor trabalha em 2 grandes hospitais, 2 hospitais de renome em todo o Brasil, que é no mundo, né? O Albert Einstein e também o Sírio-Libanês. Prevê-se, nós temos hoje aqui na cidade de São Paulo uma taxa de ocupação de 91% dos leitos de UTI. E tudo está sendo cogitado aí que para as próximas semanas, se não baixar esse índice de infecção da coronavírus, teremos um colapso no sistema hospitalar aqui em São Paulo. O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso, doutor Flávio? Bem, a questão toda é que o achatamento da curva, que é o que justifica o isolamento social até a medida mais drástica, que seria o lockdown, tem como objetivo evitar a superlotação da UTI. Porque o que nós sabemos é que um paciente, não importa a idade, se ele tem ou não doenças associadas, grupo de risco, nós sabemos que um paciente bem tratado tem um risco de morte de 0,5%. E nós estamos vendo índices de mortalidade em estados mais do norte, nordeste do Brasil, mortalidade de 8%. Isso tem ligação direta com a qualidade do sistema de saúde que a pessoa acaba tendo acesso. Mas, doutor, eu tenho até uma pergunta sobre isso, desculpa até te interromper, porque me chama a atenção como tivemos no estado de Manaus também um alto índice de letalidade do corona. Mas quando foram testar a população, quase 40% do estado estava contaminado com a Covid. Não sei se é o índice que é maior ou se é a quantidade de pessoas que é testadas ou não testadas em função da Covid. Sim. Uma questão que nós já perdemos muito tempo é a testagem em massa, porque a abordagem escolhida no Brasil foi a testagem das pessoas doentes, das pessoas graves, e não está sendo realizado a testagem das pessoas assintomáticas, né? Agora, recentemente, a gente está vendo a testagem sistemática dos profissionais de saúde de hospitais privados. Isso é uma coisa muito recente, mas a gente está observando um índice grande de profissionais e de pessoas que não têm sintomas. Tá? Isso faz com que crie uma consciência maior quando a pessoa sabe que está infectado, que a pessoa vai tomar mais precaução. E enquanto a gente estava no escuro, realmente fica difícil de você monitorar e implementar medidas efetivas de combate ao vírus. Eu acho que também fica até difícil de valorar esse índice de letalidade também, né? Creio eu que se forem testar no Brasil hoje as pessoas em função da Covid, vai ultrapassar 1 milhão tranquilamente. É um pensamento meu esse daí, porque tem muitas pessoas que são assintomáticas aqui no país. Nós temos um país que é muito populoso, né? Então, se você for testar todo mundo mesmo, a gente pode até imaginar que esse índice de letalidade em alguns estados ele baixe, mas nós temos um número muito grande de pessoas que são assintomáticas, né? Que têm aí o vírus, mas não manifestam aí enfermidades físicas. Ô, doutor Flávio, só para a gente fechar o nosso bate-papo, tem mais uma pergunta. Aliás, tem um monte de pergunta que chegou para a gente aqui. Deixa eu parear, Cacau. Boa tarde. Sobre a cloroquina na Amazônia, tomam cloroquina há mais de 50 anos. Pessoas com lúpus tomam. O que levantei é que em doses pequenas e por 5 a 7 dias não há efeitos colaterais tão fortes como falam. Quando tivemos a Zika em 2016, a mídia aconselhava a tomar a cloroquina. Essa foi uma colocação do nosso teleassinante. E aí ele veio com uma pergunta também. Se o senhor, doutor Flávio, poderia falar sobre o hospital de campanha do AMB com 2.000 leitos. O senhor tem alguma informação sobre esse hospital de campanha, doutor? Então, com relação à polêmica da cloroquina, hidroxicloroquina, o que se debate muito é a questão do uso precoce do medicamento ou apenas para os casos graves, que era o protocolo anterior. Tá? De uma forma geral, o que as pessoas tentam argumentar é que antes era possível comprar o remédio sem receita.
O que nós sabemos hoje é que em doses altas, pessoas que são cardíacas podem vir a falecer por conta do remédio. Então, por isso a cautela e a necessidade de acompanhamento médico. Com relação ao hospital de campanha, eu realmente não tenho muito conhecimento para dar algum palpite em relação a isso. Tá certo, doutor Flávio. Eu acho até que o senhor foi muito coerente em função dessa resposta da cloroquina também. Cada caso é um caso e a gente não pode colocar isso aí para todos. Tem pessoas que têm problema de coração, aí se tomar a cloroquina podem passar mal, inclusive chegar até o óbito. Quero te agradecer, doutor Flávio. Obrigado pelo bate-papo com a gente aqui no Vivo Esporte de hoje, viu? Tá ótimo. Estamos aqui juntos nessa frente de batalha ao Covid e estamos à disposição. E parabéns aí a todos os profissionais da área de saúde, doutor. Muito obrigado. Obrigado. Vamos seguindo aqui com o Vivo Esporte. Vem para cá, Cacau. O colorido, os desenhos, as máscaras estampadas em máscaras faciais viraram um assunto em todo o país. Mas tem um tipo que é realmente importante e faz a diferença, como mostra a repórter Roberta Scherer. O uso obrigatório de máscaras acabou atrapalhando a vida de 11 milhões de brasileiros que possuem alguma deficiência auditiva. Com metade do rosto escondido pelas máscaras, quem se apoia na expressão facial ou na leitura labial para se comunicar acaba em desvantagem. Para alguém que escuta, é como se o mundo tivesse ficado sem som. Para a Cristiane, que lê lábios desde pequena, uma simples ida à padaria se tornou um desafio. Na hora de passar pelo caixa, aí eu não entendi o valor da compra. Pelo troco eu consegui conferir o valor. Foi aí que surgiu a ideia de criar máscaras com transparência na área da boca. Ela recortou um modelo comum e colou no lugar um pedacinho de plástico que tirou de uma pasta escolar. Novos tipos já surgiram, até de tecido. Todo mundo vê que é diferente, vem, me abordam, perguntam. E é uma forma de divulgar, sensibilizar e gerar empatia. Só a parte central da máscara pode ser feita com plástico, que tem que ser higienizado com álcool 70%. Essa fonoaudióloga também aderiu ao novo modelo. Facilita a compreensão de quem está interagindo com você. Tenho certeza que para você está muito melhor me ver sorrir do que só escutar o meu sorriso, né? Então, faz diferença. E é verdade, né? Com a máscara fechada, nós sorrimos apenas com os olhos, né? O brasileiro é fantástico e tem um poder de criação maravilhoso, né? Vamos agora para um rápido intervalo. Na volta tem mais bate-papo de qualidade e notícias boas para você. Fique com a gente, é rapidinho.
Tá bom. Estamos de volta com o Vivo Esporte. Deixa eu mandar um abraço para uma galera que está acompanhando a gente pelo Facebook do Band Esportes. Alô, Ruth Helena Santos, Nalva Oliveira, Eliane Moraes, Lu Ribeiro Vilaça, Wanda Pereira, Dora Olegário, Luci Lima. Abraço a vocês aí, galera. Obrigado pela companhia de vocês que nos acompanham também pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo Facebook do Band Esportes, pelo YouTube também do Band Esportes, tá certo? E agora vamos fazer contato direto com o Lucas de Graça. Ele que é piloto e foi campeão da Fórmula E na temporada 2016-17 pela equipe Audi Sport, já foi piloto da Fórmula 1 e realizou uma campanha de financiamento coletivo que em pouco tempo atingiu uma meta aí de R$150 mil. Ô Lucas, boa tarde, conta um pouco dessa história pra gente, cara. Seja bem-vindo ao Vivo Esporte. Obrigado, boa tarde, Júlio, boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente. Sim, a hora que começou essa história do coronavírus, eu moro fora do Brasil, né? Eu moro em Mônaco e faz fronteira ali com a Itália. Eu vi que a situação estava ficando muito difícil e trouxe minha família para o Brasil. E logo que eu trouxe minha família para o Brasil, vim para cá também. O nosso campeonato está em pausa, né? Pelo menos até agosto agora. E comecei algumas campanhas, alguns desenvolvimentos, inclusive de tecnologia, para ajudar o Brasil na luta para o coronavírus. Acho que a minha vaquinha aí, meu crowdfunding, foi um dos primeiros. A gente levantou mais de R$150 mil, atendeu diretamente os idosos de asilo público, junto com uma parceria com a Arca e com o Felipe Sabará. Depois eu imprimi mais ou menos umas 1.000 máscaras protetores 3D, imprimi em 3D, né, o protetor facial, o Face Shield, e aí desenvolvi uma máquina de radiação ultravioleta também, que a gente testou no metrô, e agora está fazendo em larga escala, doamos já para 4, 5 hospitais e para umas 20 empresas. Justamente sobre essa máquina que eu quero falar contigo, cara. Eu ia até perguntar para você desse dinheiro, para onde havia sido destinado, você já comentou com a gente, foi para alguns asilos públicos aí, o que é muito bacana, até porque a gente percebe, né, Lucas, que o grande problema também da Covid-19 hoje é que tem atingido as pessoas da terceira idade. E essas pessoas têm sofrido não só com a doença, como também com o pânico de sair de casa, com medo de pegar essa enfermidade, né, ô Lucas? Correto, né? Desde o início era muito claro que a taxa de mortalidade era muito mais alta nos idosos, então a gente focou diretamente no problema, a gente analisou o custo real gasto por vida salva, achou que a descontaminação, o evito do contágio em casas de asilo público era o melhor custo-benefício que eu podia ter. E transporte público é o segundo item, depois de hospitais, com alta de contaminação. Então a gente tentou desenvolver um sistema barato, fácil e efetivo para ser usado no transporte público. A gente ainda está esperando as autoridades, o governo do estado de São Paulo e algumas prefeituras, mas já estamos aos poucos conseguindo colocar essa máquina para usar em ambulâncias públicas. A gente fez um teste no metrô, estamos falando com outras empresas na área de transporte público, mas por um caminho privado também, para ver se a gente consegue ser um pouco mais ágil, né? O problema é que demora muito para isso ser implementado, e cada dia que passa é um dia a mais que a gente tem de pessoas se contaminando e pessoas morrendo por causa do coronavírus. Que é o grande problema que nós estamos vivenciando no Brasil hoje. Agora, essa máquina, ela tem tecnologia americana. Como é que você tem feito para trazer para o Brasil? Ou como é que funciona isso aí? Não, a gente desenvolveu 100% no Brasil. Mas ela começou lá nos Estados Unidos, isso, né? Não. Eu estava fazendo uma pesquisa para tentar achar o jeito efetivo de descontaminar uma área grande e rapidamente, sem gerar subproduto e sem atrapalhar o processo do transporte público. Cheguei com essa tecnologia, vi a literatura, falei com um colega meu que tem uma empresa de tecnologia elétrica, a gente fez o protótipo em 72 horas, testou no metrô com o IPT fez o teste foi sensacional, a gente conseguiu em pontos 100% de efetividade de matar vírus e bactérias. E agora a gente está com uma produção aí de até 100 máquinas por mês que a gente consegue produzir, mas 100% feita no Brasil, tecnologia nossa. A única coisa importada são as lâmpadas que a gente precisa trazer, que é o gargalo do insumo no momento. Tá certo. Inclusive, eu até conversei com uma pessoa também, esses dias atrás, no programa, sobre essa máquina também de ultravioleta. Como é que vocês estão fazendo para distribuir? Como é que faz para adquirir essa máquina com vocês, Luca? Vocês estão vendendo, estão alugando? Como é que funciona o trâmite disso daí? Isso. No momento, né, a ideia é conseguir fazer o máximo possível, ajudar. Então, a gente está vendendo agora a preço de custo, praticamente, a máquina.
principalmente para os órgãos públicos, para empresas que pediram uma solução mais especializada. Obviamente, a gente tem um negócio um pouco mais detalhado e com alguma margem, isso é claro, para a gente conseguir financiar as operações. Mas é fácil, entrar no site, é hyperviolet.com.br, mandar um e-mail para a gente e pode alugar, comprar, prestar serviço. A gente está fazendo alguns projetos especializados para aeroportos, para serviços de infraestrutura. Então, eu acabei contratando isso aqui, virou até um negócio full-time para mim, que não era para fazer, mas como não tem ninguém fazendo, eu tive que armar toda uma estrutura aí, tem mais ou menos umas 20 pessoas trabalhando, para a gente conseguir implementar essa tecnologia e tentar fazer o Brasil voltar ao normal o mais rápido possível. Tá certo. E você comentou conosco aí que quando você percebeu o índice de infecção da Covid na Itália, você pegou sua família e trouxe para o Brasil. Você acha que aqui vocês estão mais seguros do que estariam lá na Itália, Lucas? Júlio, eu moro num apartamento em Mônaco, bem pequeno, né? Em Mônaco tudo é bem espremido. Meus pais estão aqui, eu estava preocupado com meus pais. Os pais da minha esposa é brasileira, eu tenho um filhinho pequeno de 1 ano e meio, e eu estava numa corrida no Marrocos, então eu tinha que tomar a decisão, depois daquela corrida, ou eu voltava para Mônaco, ou eu vinha para o Brasil e ficar com a minha família, tomar conta dos meus pais e ficar por aqui. E aqui eu tenho, obviamente, eu tenho uma estrutura, graças a Deus que eu consigo ter uma estrutura maior, né? Eu tenho uma casa de campo, enfim, eu posso ter mais espaço e ficar com as pessoas que eu gosto. Obviamente, no Brasil, eu sou menos de 0,1%. A gente tem que olhar para quem está precisando ficar em lockdown, em ambientes muito restritos, né? Então, eu acabo tentando ajudar da melhor forma que eu consigo, de outra forma. Certo. A gente está colocando o site seu aí, da sua empresa, hyperviolet.com.br. Conta para a gente, Lucas, essa máquina, ela desinfecta o ambiente em quanto tempo e por quanto tempo ele fica ali sem bactérias? É uma radiação eletromagnética, como qualquer outra luz. Como ela funciona do ponto de vista científico, ela, da mesma forma que a luz do sol queima a sua pele, essa luz tem uma intensidade energética mais alta, chama ultravioleta C. Ela bate no DNA e quebra o DNA e o RNA de vírus e bactérias, inoculando o vírus e as bactérias no processo reprodutivo. Então, o vírus não consegue se multiplicar e nem a bactéria. Então, ele morre no processo. Tem eficácia de até 100% de efeito germicida. Inclusive, ela já é utilizada há décadas em salas de cirurgia de hospitais. E, assim, a superfície, quando a luz bate, ela é descontaminada, precisa de mais ou menos uns 100 joules por metro quadrado para ser efetivo, mas cada vírus e cada bactéria tem uma radiação específica. Mas se alguém vier com o vírus, obviamente a pessoa não pode ser descontaminada assim, né? Diferente do que o Trump falou e algumas besteiras que a gente vê por aí, essa máquina não pode ser usada na presença de pessoas, né? Então o ambiente tem que estar sem ninguém, você aplica, todas as superfícies ficam descontaminadas, entrou alguém contaminado e colocou a mão ou espirrou, obviamente vai contaminar de novo. Então precisa ser feito um trabalho recorrente, da mesma forma que o álcool gel e outras tecnologias. A aplicação disso é quanto? 3, 4, 5 minutos? A 100 joules por metro quadrado pode variar de 10 segundos ao vagão do metrô que a gente aplicou, que foi de 2 minutos. E talvez num ambiente maior, numa fábrica, até mais tempo, né? Depende muito do tipo de aplicação, e isso que as pessoas têm que entender. Não é só comprar uma máquina na internet, levar para casa e deixar lá. Primeiro, seu filho ligar na tomada e ligar a máquina vai danificar a córnea, vai danificar a pele, vai queimar e a pessoa não vai sentir, porque é por radiação, não é por calor. E de outra forma, você não pode comprar essa máquina e tentar usar no seu escritório sozinho, por isso é um dos motivos que a gente não está vendendo a máquina direto para clientes, porque você precisa ter toda uma tecnologia de uso. Então, você precisa fazer uma simulação do ambiente, ver qual a forma correta de ser aplicada, por exemplo, nessa sala, onde seria aplicado para não ter sombra, e para você ter uma sanitização feita da forma correta. E, de novo, essa não é a minha especialização. Eu tive que aprender isso para tentar colocar a máquina no mercado o mais rápido possível. Muito bem. Para a gente fechar nosso bate-papo, cara, a gente percebe que você é um cara extremamente atuante, né? Você fundou a Fórmula E, você ajudou com essas máscaras aí, com 1000 máscaras que foram impressas aí com impressoras 3D. Você também fez essa vaquinha, arrecadou R$150 mil, e você também é embaixador do meio ambiente, velho. Conta pra gente isso aí.
Isso, acho que a gente conseguiu pela primeira vez, talvez a minha geração, quem mora em grandes cidades, né, eu sou de São Paulo, e ver o quanto a poluição do ar melhorou, né? Acho que na greve dos caminhoneiros talvez tenha sido a primeira vez, e agora, de novo, as pessoas estão entendendo que a poluição do ar realmente faz muita diferença na nossa qualidade de vida. E é isso que foi o fundamento da gente criar a Fórmula E, né? Que, para quem não sabe, é uma Fórmula 1 elétrica, para promover carros e veículos elétricos. E é isso que eu quero promover também fora do ambiente de corrida, para que as pessoas, para que os governos, para que a gente ajude a sociedade a se transformar numa sociedade de mobilidade elétrica e sustentável, para a gente conseguir ter um custo operacional de transporte, democratizar o transporte de uma forma mais rápida e diminuir a poluição, diminuindo o custo da saúde pública, melhorando a nossa qualidade de vida de uma forma absurda, né? Quem pedala em São Paulo, quem corre nos parques de São Paulo ou de qualquer outra grande cidade sabe exatamente o que eu estou falando. Até porque a geração que está chegando por aí não é muito fã de ter carro, né? Eu me recordo quando eu tinha 12, 13 anos, eu não via a hora de fazer 18 anos para ter a minha CNH para poder dirigir um veículo. Acho que a nossa geração foi uma geração que queria fazer 18 anos não para atingir a maioridade, sim para poder... Você contava os dias, né? Contava igual o prisioneiro ali na parede, né? Faltava voltar 4, volta 3, né? E quando chegava uma semana antes, você já tinha preparado com a autoescola para poder tirar a carta já, né? E agora eu percebo em casa pela minha filha que não fez 19 anos, até agora não tem CNH e não quer ter carro também. Esse é um dos grandes problemas com o automobilismo, sabia? Os jovens estão perdendo um pouco o apreço pelo automobilismo porque eles não dirigem mais, não dirigem bem menos. E o carro virou um serviço de mobilidade, e isso vai ser cada vez mais presente. Então, cada vez menos a gente vai ser dono de um veículo e vai usar o serviço de mobilidade, seja ele bicicleta elétrica, carro elétrico, patinete, transporte público de qualidade, de uma forma muito mais efetiva do que ter um carro, ter que gastar esse capital, esse dinheiro para comprar um carro e depois tê-lo na garagem, gastar com estacionamento, enfim. E você vai em grandes centros hoje, você falou que mora em Monte Carlo, para você ter um apartamento com garagem lá, o custo é bem maior do que um apartamento sem garagem. A gente percebe isso na lei de Manhattan também nos Estados Unidos. Ô, Lucas... Em qualquer cidade, se você colocar na ponta do lápis, hoje em dia faz muito mais sentido você usar a mobilidade como serviço. Não, aqui em São Paulo também, você pega os estúdios que estão sendo vendidos pelas construtoras, se você pegar um estúdio com garagem ao preço, sem garagem é bem mais em conta, né? Eu quero te agradecer pelo bate-papo com a gente aqui, cara, te parabenizar pela ideia aí também e pelo que você tem feito aí por essas pessoas, cara, e deve estar fazendo muito mais aí que a gente também não sabe, né? Esse ano nós comemoramos uma data, não é comemorar, mas nós sentimos a foto do Ayrton Senna, foram 26 anos em função da morte desse piloto que marcou toda uma geração e marcou uma história no mundo todo também. Creio que quando você corria de kart, você devia se inspirar muito nele também, né, Lucas? Eu comecei a levar o automobilismo a sério com a morte do Ayrton Senna. Eu tinha 9 anos na época e estava começando minha carreira no kart e eu vi o impacto, e para mim era um piloto, né? 9 anos você não tem muita noção do que está acontecendo, mas eu tinha ele como um ídolo, mas quando ele morreu, parou o Brasil, né? Por 3 dias, foi uma coisa assim, que me impactou muito. E eu sempre falei, olha, se um dia eu virar piloto profissional, se um dia eu tiver o poder de fazer pelo menos um pouco do que aquilo que o Ayrton Senna representou para a nossa população brasileira, o que ele foi de inspiração, o que ele fez não só dentro das pistas, mas fora das pistas, eu vou tentar, dentro do meu alcance, fazer o possível e tenho tentado seguir a risca com isso. Tá certo. Cara, obrigado pelo bate-papo com a gente aqui. Sucesso nessa jornada aí, viu, Lucas? Vamos voltar para o trabalho aqui para a produção das máquinas, tá bom? Forte abraço para você, brigadão. Valeu, obrigado. Valeu. Vamos seguindo aqui com o nosso Vivo Esporte na Fórmula 1. O assunto que movimentou os bastidores nos últimos dias foi a ida de Carlos Sainz para a Ferrari em 2021. O piloto espanhol ele vai cumprir o contrato com a McLaren até o fim da temporada 2020. Em entrevista ao canal espanhol Movistar, Sainz avaliou a possível volta do compatriota Fernando Alonso à categoria e falou sobre o acerto com a escuderia italiana. A firmar un contrato en medio de una pandemia así y desde casa es muy raro, Pedro. Ha sido todo muy raro, pero también te digo que lo he podido vivir bastante intenso porque han sido un par de meses bastante interesantes para vivir desde casa, la verdad. Aquí además viviendo con mi padre, en constante llamada telefónica con mi manager y primo Caco. Han sido bastante raros, pero la verdad que nos hemos apañado bastante bien. Al final todo ha salido
obviamente todo iba encubierto, no he hecho en ningún momento ninguna declaración ni he dado pie a que la gente pudiese pensar que había un mínimo de posibilidad de que me pudiese ir a Ferrari. Quería llevarlo todo completamente en secreto y a escondidas hasta que ya obviamente el rumor fue inevitable, ¿no? Pero bastante contento porque se ha llevado todo relativamente fácil y relativamente bien. Y luego lo que siempre digo es que la Fórmula 1 está para los mejores pilotos del mundo y Fernando es uno de ellos. Así que es el sitio para Fernando y a mí me encantaría tenerle, volver a competir con él. Lo bueno de todo esto es que Fernando se puede permitir el lujo de decidir. Es un tío que con el bagaje, los resultados y el pedigrí, ¿no?, que tiene como piloto, pues se puede permitir hacer lo que él quiera, como si decide no volver a tocar un coche en su vida, como si decide volver a la Fórmula 1. Va a hacer lo que él quiera, cuando él quiera y que sea lo que más le haga feliz y con lo que él esté más contento. Muito bem, olha, os atletas seguem tentando manter a forma de olho nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No programa Primeiro Tempo desta quarta-feira, o ciclista Henrique Avancini, do mountain bike, ele falou sobre sua preparação durante o isolamento social. Bom, eu estou em Petrópolis, que é a minha cidade natal, é onde eu geralmente faço boa parte da minha preparação mesmo, no calendário competitivo. E retornei para Petrópolis em meados de março, assim que a primeira prova foi cancelada, né? Foi a QP Epic na África do Sul. Eu já retornei a Petrópolis, tirei alguns dias ali para entender o que aconteceria, né? Entender quais seriam os efeitos dentro de calendário, de quando a gente poderia voltar a competir ou não. E aí, depois de uma semana, eu retomei os treinos. Fiz algumas adaptações, obviamente, né? Nas primeiras 7 semanas eu não treinei em locais públicos, né? Não treinei em rodovias ou estradas, mesmo que locais mais isolados. Treinei basicamente em algumas pistas que a gente tem aqui em Petrópolis e que estavam fechadas, né, para o público. E, além disso, alguns treinamentos indoor, principalmente no roller, academia. Então, consegui manter uma forma física muito boa. Acho que o maior desafio para todos os atletas é a parte mental, né, de você ter o equilíbrio. Eu vi muita gente treinando muito, muita gente treinando nada. E você se manter um equilíbrio razoável fica bem difícil. E eu vejo que eu tenho lidado bem com isso, assim. No mountain bike para o futebol, o Palmeiras se mexe para renegociar o empréstimo de Daverson com o Getafe. Em uma live no canal Nosso Palestra, Rony revelou a Vanderlei Luxemburgo que é obcecado pela Libertadores. Olha aí o Luxa. E você, como descreveria o treinador do Verdão? Sério, brincalhão, determinado ou melhor, experiente? Mais fácil deixar essa definição para quem é atleta do professor, não é mesmo? Para Rony, apenas uma palavra o define: obcecado. Isso quando o assunto é Libertadores. E agora o meu sonho, não é tão sonho, eu tenho objetivos, né, na vida. É ser campeão da Libertadores pelo Palmeiras. Mas não só meu. Eu acredito que é de todos os jogadores do Palmeiras. E da comissão técnica principalmente, que o Vanderlei é obcecado pela essa taça. Na Libertadores, o Palmeiras tem 100% de aproveitamento. 6 pontos depois de 2 rodadas disputadas. Vitória em cima do Tigre e do Guarani do Paraguai. No Paulista é o segundo colocado do seu grupo, empatado com o Santo André. O elenco ainda não tem data para voltar a treinar presencialmente na academia. Mas de casa, atividades virtuais andam rolando. E a gente está treinando online 2 dias na semana, né, com a equipe do Palmeiras. E eu estou tentando manter a forma, né, da melhor maneira possível. Mas a gente sabe que é difícil. É diferente treinar em casa, treinar no CT, todo mundo junto. Ainda não existe data para que os atletas do Alviverde voltem a treinar juntos. Mas a expectativa segue grande. Isso porque o time também precisa continuar com o processo de adaptação ao gramado sintético que foi instalado no Allianz Parque. Rony, que já jogava nesse tipo de campo no estádio do Atlético Paranaense, seu ex-clube, sabe bem a diferença na hora da bola rolando.
é diferente você treinar num campo que a grama é normal e você jogar num gramado artificial. A velocidade da bola ela é diferente. Se você, numa grama artificial, você não conseguir dominar a bola direito, ela pega e vai embora. O jogador também aproveitou para falar sobre o esquema de 4 atacantes adotado por Vanderlei, já que o William Bigode se destacou no início da temporada e fez com que o comandante alviverde optasse por entrar com força máxima lá na frente. A gente procura estar bem próximo para a gente estar se ajudando um outro ali na frente. O Luiz Adriano volta para marcar, o William volta para marcar, a gente volta para marcar. Então, a gente está ali fazendo um rodízio, né? E também o professor busca muito da gente movimentação e intensidade ali na frente. E em falar no ataque do Verdão, o Palmeiras fez uma contraproposta para que o Daverson fique na Espanha até dezembro. O atual vínculo do atleta com o Getafe vai até junho, só que com a paralisação, o clube pediu para que ele ficasse até setembro. Entretanto, o Alviverde quer que o acordo se estenda até o fim da temporada do futebol brasileiro. O Getafe pediu tempo para analisar a proposta, já que ainda não há data para o encerramento das disputas europeias. De acordo com a negociação feita entre o clube e o Palmeiras, o Getafe teria que realizar a compra obrigatória do jogador por 6 milhões de euros, hoje cerca de 38 milhões e meio de reais, caso o atleta marcasse 9 gols ou jogasse 50% das partidas. Até agora, o atacante atuou em apenas 6 jogos, mas tem sido bem avaliado pela diretoria. Na Espanha, os treinos já retornaram, mas não existe previsão quanto à volta das competições. Não tem previsão na volta das competições, mas já tem alguns times que voltaram a treinar pelo Brasil afora, o que é muito bom, né? A gente sente saudade do futebol. O Esporte fica por aqui. Quero agradecer a você imensamente pelo carinho da companhia. Se Deus quiser, amanhã às 2 horas da tarde estaremos ao vivo aqui na tela do Band Esportes. Tenha uma excelente tarde. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, Brasil!